Paz do Senhor, bros! Tudo bom com vocês? Hoje o vídeo vai ser bem simplesão, lembrando dos velhos tempos com o vídeo do celular. E eu tô aqui só pra fazer um aviso pra vocês, que é um vídeo especial porque neste mês de abril a Netflix liberou o Deus Não Está Morto 2 no catálogo. E então eu resolvi republicar um vídeo que eu gravei com o meu pai ano passado, quando a gente foi no cinema e a gente contou o que a gente achou do filme, da fotografia, da história, se a gente se impressionou ou não. E já que a Netflix fez isso pra nossa alegria, eu estou aqui pra republicar esse vídeo pra vocês. E se vocês gostarem desse vídeo e ficarem com vontade de assistir, vocês podem ir lá no catálogo da Netflix, que vai estar lá. E não, a Netflix não me pagou para estar fazendo essa propaganda, esse merchan espontâneo, mas é porque eu realmente gosto muito desse filme. Eu acho que é um dos meus filmes cristãos preferidos do momento, se não for o que eu mais gosto. A qualidade vai estar meio ruim, porque a gente gravou na época que nem tinha câmera aqui em casa, foi no celular do meu pai, na câmera frontal do celular do meu pai, o celular do meu pai não era lá essas coisas, então a imagem vai estar meio ruinzinha, mas preste atenção no conteúdo, o áudio tá legal, dá pra vocês entenderem o que a gente tá falando. Então, sem mais delongas, roda pro vídeo. A paz do Senhor, bros, tudo bom com vocês? Paz do Senhor, gente, tudo bem? Trouxe meu pai aqui pra um vídeo diferente, pra um vídeo num dia diferente, por um tema diferente, não é um vídeo temático que vocês estão acostumados, porque a gente vai falar sobre um filme que a gente assistiu na sexta-feira, que foi o filme... Essa era a hora que você podia falar. Mano, eu esqueci do nome do filme. Deus Não Está Morto 2. Gente, espetacular, muito bom. Muito espetacular que ele até esqueceu o nome. O filme a gente lembra, mas bateu assim, esqueceu. Pronto. Enfim, eu gostei realmente muito do primeiro porque a história era muito diferente, só que o Deus Não Está Morto 2 conseguiu ser melhor do que o primeiro. Então a gente vai contar mais ou menos a história e por que a gente gostou muito desse filme. A história é a sequência do primeiro filme, mas não é necessariamente a sequência, certo? Certo. Eu, pessoalmente, o primeiro eu já achei meio... Não que ele não fosse fraco. Não fala mas assim, a história era bem resumida, bem localizada. Agora, o 2, ele chegou assim a superar. Realmente foi muito bom. A imagem muito boa. As paisagens que ele mostra, assim, os locais de onde ele foi filmado, coisa linda. Realmente não sei como é que eles chamam, né? Mas os pontos. Fotografia. A fotografia, como eles tiraram, foi muito bom, muito colorido, alta qualidade. Mas o começo, assim, você fica meio... Ok. É que meio que normal, ele vai apresentando a história, porque você vai achar que é a sequência do primeiro. Só que assim, não é a sequência, não é a mesma história que a gente viu no primeiro, que era a história do menino que eu não lembro o nome, que ele defende lá Deus na faculdade e tudo mais. Não é, alguns personagens voltam, como o Pastor David, ele volta, e alguns outros personagens que apareceram no primeiro voltam no segundo, mas é uma outra história, é um outro foco. E aí ele conta a história da professora de história, Grace Wesley, se eu não me engano, que ela percebe que uma das alunas dela tá meio mal, tá meio pra baixo, e ela pergunta o que aconteceu. E aí por causa dessa pergunta, elas conversam depois fora da aula, e aí a menina pergunta pra ela, nossa, por que você não se abala nunca? E ela simplesmente responde, Jesus. E aí, por causa disso, a menina chega em casa, o irmão dela tinha falecido, por isso que ela tava triste. Quando eles estavam dando as coisas dele pro exército da salvação, uma moça vê a Bíblia dele, ele era cristão e meio que escondido, ele não falava pra família, que a família não aceitava. Essa moça entrega a Bíblia pra irmã, e ela começa a ler, e depois numa aula de história, que a professora Grace tava falando sobre Martin Luther King e sobre Gandhi, ela faz uma pergunta sobre Jesus, porque eles estavam falando da não violência, do amar os inimigos e tudo mais. Ela pergunta se isso tinha a ver com o que Jesus pregou. E ela responde a pergunta, só que nisso um aluno já pegou, mandou um torpedo pra alguém, e aí é onde gira toda a história, que é essa situação, que eles falam que ela pregou na sala ao invés de dar aula. Então, eles não viram ela respondendo a pergunta de uma aluna sobre uma figura histórica, porque Jesus é uma figura histórica. Lembrando que é interessante de tudo isso, que no filme eles vão explorar esse lado, a questão histórica, mas ela faz, no filme, um paralelo entre o Martin Luther King, Gandhi e Jesus. Paralelo entre os três, assim, muito interessante, muito bom. O filme é cheio de sacadas, assim, frases de grande efeito. Frases, assim, a forma com que eles jogam, assim, algumas afirmações são fantásticas, são profundas, faz você pensar, faz você refletir em algumas coisas, rever alguns conceitos. Mas o filme, quando eu estava dizendo assim, que ele começa meio assim, é que você às vezes vai querer assistir e fica imaginando que ele vai começar de onde terminou o outro. E não, ele não faz, a não ser quem assistiu, ele não faz alusão nenhuma a outra. É uma história distinta, é um momento especial em que o Daniel já falou que e ele já fez toda a sinopse, né, do filme.
Tem que falar, né? Não precisa nem assistir mais. Não, porque... claro que tem. Eu falei só... Se você assistiu o trailer, já fala tudo que eu falei. Mas olha, foi muito bom. E a partir daí, no começo, a única coisa que liga é a mocinha. A mocinha que aparece no primeiro filme, que tem câncer, é o único momento que tem essa ligação. E nesse momento que ele fala aí, em que ela tá dando essa explicação, esse gancho, ela faz um gancho entre os três muito interessante, como líderes de movimentos, líderes religiosos, como líderes revolucionários, os três. Então ela faz esse gancho. E ela cita, como se fosse citar frases de Gandhi, ou mesmo de Martin Luther King. Ela ela cita as falas de Jesus. E nisso alguém na sala de aula faz, no teclado do celular, faz algum comunicado, provavelmente ao diretor ou a alguma outra autoridade da escola. Não fica claro. E aí é que começa o desenrolar da história. Ela é chamada no conselho de escola para justificar porque ela falou sobre Jesus. A alegação é que ela teria pregado, né? E aí é que se desenrola. Ela é convidada a negar essa fala, como se ela tivesse falado assim, não, eu não falei de Jesus, não falei por fé. Tipo igreja perseguida mesmo. Isso, então ela é convidada a se desculpar pelo que ela fez, como se ela se arrependesse. Então ela se nega a isso e aí é que começa a trama toda. O filme se desenrola, é interessante não contar isso, mas o filme se desenrola a partir dessa questão realmente jurídica, colocado de uma forma legal, é colocado no banco dos réus Jesus, entre outras palavras, é Jesus que está sendo colocado no banco dos réus. E a coisa se desenrola assim de uma forma espetacular. É um filme com muitos sentimentos, com muitas emoções. Eu lembro que teve uma hora, a gente assistindo, eu virei tipo, eu tô muito tenso. Porque parece que realmente você tá lá no julgamento junto com ela. Parece que é tipo um amigo, um conhecido seu que tá lá sendo julgado e você tá junto com ela. E você percebia que não era só uma coisa sua. As pessoas do lado, no cinema, tava todo mundo, o pessoal vinha pra frente, dava um suspiro, começava a chorar. É um filme que você chora, você ri, você fica tenso, você fica apreensivo, você fica feliz. É com muitos sentimentos, assim, eles foram muito felizes na construção do enredo. É um filme realmente muito bom. O filme, na verdade, ele termina mais ou menos... Tem uma cena pós-créditos. Então, mais ou menos como tipo ele Marvel. Começou. Mais ou menos como começou. Se você pensar bem, porque o legal é analisar o filme entre começo, meio e fim. O corpo do filme é espetacular. Sim. Muito, muito bom. Um ensinamento que ele traz em cima de coisas reais, tipo autores de livros não evangélicos falando da realidade de Jesus ou dos evangelhos. Então isso é muito bom. O testemunho extra-evangelho, né, fora do evangelho, é muito bom. Então o que o filme faz é isso. Ele começa, não que ele começa ruim, mas ele começa... Ele assim, introduz, então ele é mais faz chatinho. uma pincelada, ele começa meio lento, assim, não lento, mas tudo muito bom. Mas e no final, você às vezes espera uma expectativa, você fica na expectativa, vai explodir alguma coisa, mas não. Não, ele termina já fazendo uma alusão, dando pra você uma ideia do terceiro. Que pode ser que tenha um 3. Provavelmente, por conta do que termina. É uma cena pós-crédito, então não sai do cinema antes. Se for cabeça, você já vai começar a construir o roteiro do próximo filme, ou do terceiro, né? Que é em cima de um fato do pastor X, lá. que vai acontecer. Então, pronto. Aí sem você já começa a escrever o filme em cima do que você já viu. E com isso que a gente viu, já dá pra ver que o próximo, se eles fizerem um próximo, vai ser muito bom também. Exatamente, porque aí você vê 3 pontos, caso nós vimos. A gente não presta pra isso. Então, o que ocorre? Você já... Não, mas analisamos... não fala do terceiro, Sim. Fala só dos dois. Não vou falar sem nem dos spoiler. dois, porque o pessoal tem que assistir. Ah, tá. Nós vimos o primeiro, a gente analisou o primeiro e vimos qual é o ponto central, o que ele acontece, Sim. né? O transcorrer, o roteiro, a evolução do filme, etc. Vimos aí, já fizemos esse debate, essa análise. Então, o primeiro, ele conta uma história, ele tem uma temática X. O segundo, já ele evolui Sim. consideravelmente para uma outra temática, no mesmo eixo, mas uma outra temática. Uma história mais madura. E aí ele até. cresce muito no filme e a probabilidade no terceiro é de ser assim uma coisa muito melhor. Se for nesse segmento, nessa linha, vai ser um negócio assim muito bom. Né? A gente já construiu aqui o roteiro imaginando assim, porque você vai em cima de uma lógica, de um crescimento lógico. Sim. Não adianta, vá lá e assista. Assiste o 2 se arrepender. E já vai juntando dinheiro pra caso tenha um 3. A gente agora tem que pesquisar pra ver se realmente vai ter um 3. Mas eles deram as brechas que pode ser que tenha. Todos que saíram ali, as já pessoas falando, falaram, deixa vai ter próximo. um terceiro. Entendeu?
Tem, aquela- tem umas é o cenas céu, ali, tem é o umas céu. cenas que... Graças a Deus. Caramba, era muito forte. Você É isso aí, realmente gente. chora. Não perca essa oportunidade. Então é Vá isso lá aí. e assista. Não deixe de assistir. Qualquer coisa eu vou deixar aqui embaixo o link do trailer pra vocês assistirem. Isso. E é isso aí então. A gente vai conversando. Se vocês quiserem conversar com a gente depois que vocês assistirem, comenta aqui embaixo aqui o que vocês acharam. E acho que é isso, né? Se vocês quiserem que meu pai volte aqui algum dia desse aí, é só vocês comentarem É só aqui falar, embaixo. gente. Que aí ele volta pra cá também. E é isso aí, gente. Então, Deus abençoe. Vão com Deus e não percam a oportunidade. Vão lá, assistam. Vão com Deus Deus. os abençoe. Vão com Deus. Mas se a pessoa estiver vendo em casa? Não, mas eles vão assistir o filme com Deus. Ah, tá. Então tá. Vão lá assistir o filme com Deus. Então tá bom. Legal? Então tá bom. Deus abençoe. Deus abençoe.